Fala, meus amigos são paulinos, um excelente sábado para vocês, um bom final de semana. Estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal neste sábado, trazendo as últimas informações do Tricolor, que joga nesta noite contra a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias e a provável escalação do São Paulo para esse jogão de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí com o placar e vamos aí para o vídeo. São Paulo e Vitória. João Pedro está ao vivo com a gente, direto de São Paulo, para falar um pouquinho do Tricolor paulista, que acho que a principal notícia saiu essa tarde, né, João, em relação ao grande reforço, digamos, nesse momento da temporada para o São Paulo, que já estava no clube, né, amigo? Boa noite para você. Boa noite, Camila. Boa noite, Coutinho, Raed. Boa noite para você que está acompanhando de casa. Com certeza, o melhor reforço vem de casa, é um reforço caseiro, que é o retorno do Lucas, né? Após um pouco mais de 3 meses fora por uma lesão, ele retorna, volta a ficar à disposição do técnico Hernan Crespo. Deve começar no banco, é bem verdade, a comissão técnica destacou que não quer pular nenhuma etapa com o Lucas, respeitar esse processo de retorno dele, mas o São Paulo terá sim Lucas no banco de reservas para esse jogo do próximo sábado, amanhã, né? Contra o Vitória às 18h30 no Morumbis. E aí, acho que essa é talvez o grande reforço, embora, né, não sabemos quais são as condições do Lucas. Vai ser titular da partida, vai ser opção para o Crespo, vai começar já jogando. Acho difícil pelo tempo parado. Como o João lembrou, a lesão ele sente no dia 10 de março, e aí ele tem 2 jogos em maio, mas alguns minutos. E depois disso, né, a questão no joelho, foram aparecendo outras informações até do São Paulo em relação a essa questão do joelho do Lucas, e ele está fora desde então. Então, mais de 3 meses para a gente ter o Lucas relacionado para uma partida que é diferente, Raed, de estar lá no GE. Globo em destaque, inclusive até o presidente de São Paulo foi às redes sociais dizer que o Lucas estava relacionado para a partida. Tão importante é para o Crespo, que tem encontrado soluções importantes para o São Paulo. E não sei, tem algum peso a eliminação da Copa do Brasil? Lembrando que o São Paulo levou time reserva. Começou com time com jogadores poupados. O time reserva é forte, mas com jogadores poupados porque focou no Brasileirão. Acabou perdendo o jogo e nos pênaltis teve uma eliminação na Copa do Brasil. Traz um peso para o momento do Crespo, que era muito bom com esse São Paulo? Toda eliminação em Copa do Brasil, principalmente para um adversário que, apesar de ser um adversário acostumado a decisões, é um adversário que hoje frequenta a Série B do Campeonato Brasileiro, toda eliminação da Copa do Brasil traz um peso para a sequência de qualquer trabalho. E aí cabe aí a diretoria blindar o trabalho do Crespo, falar, não, é isso, podem acontecer, essas coisas podem acontecer, mas o trabalho na avaliação da diretoria é assim, assado, é bom, é um trabalho que está começando, vamos dar tempo para o Crespo, aí é a diretoria quem vai avaliar. Na minha avaliação é um trabalho muito bom, teve um percalço, teve essa eliminação que veio a partir de um contexto totalmente diferente, uma expulsão com 3 minutos de jogo do goleiro, jogar com um jogador a menos num time que está sendo montado, que ainda não tem lá toda a construção de jogo que o Crespo gostaria de ter, mas que está conseguindo resultados e boas exibições. O São Paulo acabou eliminado e agora tem um confronto contra o Vitória para mostrar que esse percalço aconteceu, mas que a vida segue. Não imagino o Lucas titular também, eu imagino que ele vai continuar rodando ali os 2 meses internos. Ferreirinha tem jogado muito bem, fazendo ali alguns movimentos interessantes em campo. O Rodriguinho tem entrado bem, não sei se ele vai aproveitar o Alisson um pouco mais à frente, mas a verdade é que, mesmo que o Lucas volte, e a gente sabe da capacidade técnica do Lucas, mesmo que o Lucas volte, nesse momento, os 2 meias internos do São Paulo, atrás do atacante de referência, ele vai ter certa dificuldade para pegar essa posição. A gente já tem até lá no GE. Globo, né, atualização em relação à escalação provável do São Paulo para amanhã, para quem está montando cartola, hora de ficar, eu fui cobrada pelo Dandan, preciso estar atenta, porque tem que escalar minha equipe, e o Dandan vai me cobrar na segunda-feira, certamente, meu desempenho. Então, já fica ligado que tem escalação provável do São Paulo com o Lucas no banco. Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, os 3 zagueiros, tem sido a formação utilizada pelo Crespo, com o Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilha, Enzo Dias, o Luciano e o André Silva na frente. Aí, Coutinho, acho que tem essa questão, talvez um pouco do ambiente, né, de não deixar virar um problema. É óbvio que não era o esperado, cair nas oitavas de final, mas de novo tem a questão, e ainda mais no caso do São Paulo, que se a gente pensar em sorteio, pegou um adversário da Série B do Campeonato Brasileiro, e um Atlético Paranaense que não vinha bem também na competição nacional. Mas, assim, virando a chave, tem Libertadores e Brasileirão pela frente, e no Brasileirão numa franca ascendência, né? Vem de uma sequência de resultados importantes,
e vai ter de novo a oportunidade de jogar contra um adversário que nesse momento briga na parte de baixo da tabela, que é o caso do Vitória. Conseguiu um fôlego, né, para sair da zona de rebaixamento, mas é um time que ainda briga naquela parte da tabela. Para o Crespo é um momento acho que de afirmação do momento desse time, né? Assim, eu acho que o jogo contra o Atlético Paranaense, por mais que seja um jogo que tenha gerado uma eliminação, ele não pode ser considerado seriamente para avaliação de trabalho. Você tem um goleiro expulso com menos de 5 minutos. Sim. E o seu principal zagueiro sai lesionado no intervalo do jogo. Não teve jogo para o São Paulo. O São Paulo tentou sobreviver em um estádio que, ok, o adversário está na Série B, não está vivendo um grande momento, mas é um estádio com uma atmosfera complicada, você vai ser pressionado o tempo inteiro, tem outro tipo de gramado. O próprio São Paulo já se manifestou contrariamente a jogar. Vários jogadores importantes desse elenco já se manifestaram contrariamente ao gramado sintético várias e várias vezes. Então é um jogo que te traz muitas dificuldades, né? E o São Paulo ainda conseguiu resistir até a metade do segundo tempo. O gol do Atlético está na metade do segundo tempo. Então, são coisas do futebol. Para mim, o grande pecado do São Paulo nesse eliminatório é o jogo de ida. É um jogo que o São Paulo controla o jogo inteiro, tem a bola do 3-0, o Enzo Dias chuta na trave, no ataque seguinte, numa desatenção, o Atlético vai lá e diminui o placar. Fatalidades acontecem, o São Paulo fez uma ótima campanha na primeira fase da Libertadores, o time conseguiu se recuperar, tem bons jogadores evoluindo, crescendo, o Lucas voltando, pronto para retomar ritmo daqui a pouco. Não tem por que fazer drama, né? Tem que encarar as coisas como elas são. Né? Não tem por que, meu Deus, mas caiu da Copa do Brasil, acabou o mundo. Não, não acabou o mundo, não. É uma consequência de episódios que aconteceram ao longo desse confronto de eliminatória. O trabalho continua, tem que ser respeitado esse tempo aí, o desenvolvimento dos jogadores que está acontecendo. E aí, João Pedro, ainda tem essa questão que o Coutinho lembrou das lesões, né? Perdeu o Arboleda, que está sem previsão de retorno. Tem o Wendel também, que se machucou. Como é que tá esse refis do São Paulo aí, que é sempre um problema, embora o Crespo reclame um pouco menos que o Zubeldia reclamava, né? Com certeza. O Arboleda saiu lesionado, como o Coutinho, saiu com dores na coxa esquerda, na verdade, fez exames de imagem e foi diagnosticada uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. Não há uma previsão de retorno, mas a gente imagina que o Arboleda vai perder aí pelo menos 2, 3 semanas de trabalho. É bem verdade que o Wendel voltou a fazer trabalhos no campo, mas ainda uma pequena corrida, está longe do retorno, deve ficar aí cerca de mais 2, 3 semaninhas de fora. O Crespo não reclama tanto, teve o retorno do Lucas agora, o Oscar ainda não há previsão de retorno também, não está treinando com o grupo. Então, dos jogadores tidos como principais, tem esse retorno do Lucas que a gente comentou aqui agora há pouco, mas perde um jogador importante, um pilar da zaga. E tem um problema maior ainda nesse setor, que o Crespo costuma escalar o time com 3 zagueiros e agora ele só tem 3 zagueiros disponíveis no elenco, né? Então talvez ele tenha que pensar em alguma improvisação, porque duvido muito que ele vá mudar o esquema tático que vem dando tão certo assim. E aí, para além das lesões, o São Paulo também está se movimentando no mercado, mas mais para saídas do que para chegadas, né, Camila? Tem uma negociação em andamento com o Shakhtar Donetsk. O Shakhtar Donetsk tem a intenção de contratar o Lucas Ferreira, ponta ali, atacante pela direita, fez uma proposta, né, de 10 milhões de euros. O São Paulo tem 80% do jogador, então ficaria aí com cerca de 8 milhões de euros pela transação. O Henrique Carmo, que é outro ponto oriundo da base, tem o interesse, atrai o interesse do PSV da Holanda por um empréstimo. O São Paulo ainda discute questões do valor do preço fixado aí para ele no fim desse empréstimo. Então, são mais desfalques e saídas do que chegadas, até porque, pensando em Libertadores, Camila, pensando adiante, o São Paulo tinha até às 18 horas dessa sexta-feira para inscrever algum novo jogador, trocar algum jogador da lista dos 50 inscritos, e isso não foi feito. Então, para as oitavas de final, o São Paulo vai com o mesmo elenco que foi inscrito no começo do ano. É importante lembrar dessa questão financeira que o João Pedro traz, porque vocês ficam aí falando de futebol, o pessoal do financeiro de São Paulo está preocupado com os 5 milhões que não entraram na conta, né? Porque a Copa do Brasil, ela tem um peso financeiro também muito importante para os clubes e que algumas vezes pode resultar em vendas de jogadores, enfim, outros tipos de negociações que talvez pudessem ser administradas de outra forma. Enfim, São Paulo não tinha como previsão orçamentária ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, então tem prejuízo.
na receita. Eu acho que tá o erro na previsão. Ter pensado e não é só que do São Paulo, não. Tô falando de de vários qualquer clube. clubes que fazem previsões mais Cara, otimistas. Como é que você vai controlar o que vai acontecer numa competição que é sorteio? Você não sabe quem você vai enfrentar nas oitavas de final. Aí você vai contar que você vai chegar às quartas de final? O orçamento nunca pode ser otimista. A previsão, exatamente. Eu também, o pouco que eu sei sobre isso, eu aprendi exatamente isso. Você tem que ter o máximo de conservadorismo para você não acontecer o que pode estar acontecendo. Você pega o desprevenido, contar com dinheiro que você não tem certeza que ele vai vir para você. E, repito, não é só o São Paulo. Vamos falar do Flamengo, que é o maior orçamento do país? Passou pela mesma questão. A previsão era chegar depois das oitavas de final. Como é que você sabe, cara, que você vai chegar? Pode acontecer uma expulsão como essa. A bola, o cara chuta no meio da rua, desvia alguém, entra, tu perde um jogo. Não dá para prever isso. Infelizmente, não tem como. E aí, pensando do ponto de vista do time, o João falou das lesões, por exemplo, né, do Arboleda, que a gente citou aqui, e de jogadores que estão fora da opção do Crespo, acho que a maior preocupação é que ele traz em relação ao número até de zagueiros, né? Não é nem uma questão só de pensar em qualidade técnica, em opções mesmo. Ele tem as 3 opções que ele vai escalar, provavelmente amanhã, contra o Vitória. E fica sem opções ali para o banco, como o João Pedro pensou, vai ter que improvisar. Porque eu também não acredito, Raed, que o Crespo pense em mudar a maneira de jogar por conta da carência desse setor. Aí fica na conta do planejamento do Zubeldia. O Zubeldia pensava o São Paulo de uma maneira, fez um planejamento de contratações no início da temporada e não privilegiou o sistema defensivo com mais zagueiros, porque ele pensava numa linha com 4 jogadores e não com 3 zagueiros, né? Estou dando uma olhada aqui no elenco do São Paulo, vendo se poderia ter algum jogador que poderia... Negruti é volante. Mas já foi zagueiro na base, mas hoje é volante. O São Paulo ele não tem nas divisões de base ali, no sub-20, no sub-17, jogadores de destaque para a função também. Pode ser que ele reposicione um dos volantes ali para fazer um zagueiro central, não com necessidade de fazer a saída pelos lados do campo. São opções, né? Mas assim... cai na conta de um planejamento com outro técnico, e isso aí acontece demais também no futebol brasileiro. Você faz um planejamento de uma temporada com um técnico que pensa o time de uma maneira, chega no meio da temporada, você troca o técnico e esse técnico tem que fazer ajustes o tempo inteiro. Estou até dando uma olhada aqui no elenco do Sub-20 do São Paulo para ver se eu não estou falando nenhuma besteira. Mas existem jogadores que poderiam suprir e permanecerem no banco. Por exemplo, estou vendo aqui Lucas Lois, é um zagueiro que... tem até passagem por seleção, né? Convocação não para torneios, mas para preparação de seleção, poderia ir para o Banco de São Paulo. Mas não imagino que esteja pronto para atuar num time profissional no Campeonato Brasileiro. Você tem hoje pelo menos os 2 laterais que têm jogado pelo São Paulo, são pontas, né? Não dá nem para pensar em Cédric e Enzo Dias jogando na zaga, que são também improvisações mais comuns, né? Laterais Cédric, que podem fazer uma linha de 3 defensiva. Acho que o Cédric ainda... resguarda características mais defensivas, mas para jogar como zagueiro, sinceramente, também não vejo algumas características dele de zagueiro, de fato. O Zubeldia até chega a jogar com 3 zagueiros quando o São Paulo fica com muitos desfalques, né? O Ferrarese chega a jogar como 3º zagueiro, em alguns jogos joga como lateral, de fato. Sim. O Ferrarese que é zagueiro de origem, mas jogando como lateral. E tem jogo que é, de fato, 3 zagueiros. Joga com 3 zagueiros, de fato. Mas realmente foi um erro de formação de elenco, de planejamento mesmo. São poucos zagueiros. A gente pega para pensar assim, a não ser que alguém tenha sido vendido, né? O João pode me ajudar aí, mas o começo da temporada com a Arboleda, Luan Franco. O Juan Tressoldi, né? Juan Tressoldi, ele tá lesionado ou ele foi vendido, o João? Eu não sei se nem estava emprestado. E o João tá mudo. Não estamos ouvindo o João, mas acho que é empréstimo, né, João? Isso. Exatamente, o empréstimo dele acabou no meio desse ano, no dia 1º de julho, ele retornou ao Sassuolo. Havia até o interesse do São Paulo em progredir, em seguir com ele, mas não houve um acordo com o time da Itália e o empréstimo não conseguiu ser prorrogado. A questão do Cédric que o Coutinho mencionou é o famoso cobertor curto, né, Coutinho? Porque o São Paulo também não tem tantas opções assim na lateral direita. Então, se o Cédric for escolhido para ser improvisado, o São Paulo só tem um Mike pela direita, que é um jogador, que é um lateral que acabou de subir do Sub-20, fez seu primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, inclusive no jogo de ida da Copa do Brasil, pelo time profissional. Então tem essa questão também, o Crespo tem que ir se ajeitando. E Camila, mais uma das saídas que eu esqueci de comentar quando eu falei aqui anteriormente, é a do goleiro Jandrei. O Juventude o procurou já no começo desse ano,
tentou o contrato por empréstimo dele, ele naquela ocasião não se mostrou muito interessado, o Juventude continuou conversando, procurando, falando com o seu staff, a chegada do Thiago Carpini intensificou essa procura do Juventude pelo Jandrei e agora o goleiro topou, deu sinal verde para o clube de Caxias de que tem o interesse de ir para o Juventude, atrás de mais minutos, ele que é reserva do Rafael no São Paulo, então ele deu sinal verde e agora o São Paulo e o Juventude ajustam aí as últimas questões para que o Jandrei vá por empréstimo para o Juventude. Perfeito, João Pedro. Obrigada pelas... Então segue a sequência do Crespo no Campeonato Brasileiro e será que vai ser uma sequência boa? Até agora tá assim, ó, tem 6 jogos com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate apenas e 1 derrota. O aproveitamento do Crespo é de 72% nessa volta ao São Paulo. André, mas é um São Paulo que chorou, sofreu no meio da semana, porque foi uma eliminação muito dolorida para o Atlético Paranaense. Isso pode influenciar no Campeonato Brasileiro? Vamos ver. Da mesma forma que a gente esperou até as últimas atuações, a resposta do Cruzeiro, por exemplo, aquele momento instável. Vamos ver quando o Cruzeiro vai fazer. Demorou um pouquinho até. O Cruzeiro demorou uns 2 jogos, umas 2 atuações para voltar ao seu nível. O São Paulo vinha num momento ótimo, né? Enfileirando vitórias, jogando bem. Parecendo que jogadores que faziam falta à comissão técnica anterior eram sempre, né, os problemas atribuídos à ausência de jogadores muito talentosos, muito técnicos que não estão disponíveis. O Crespo conseguiu se virar sem esses jogadores. Veja, o Lucas está na beira para voltar e o São Paulo ganhou jogos sem ele, sem o Oscar, sem o Caleri, que vai demorar mais ainda. E o Crespo está conseguindo fazer o time jogar e convincentemente vencer. Aí veio o confronto com o Atlético Paranaense, Copa do Brasil. Minha impressão é que o São Paulo entrou corretamente, né? Naturalmente, confiante nesse confronto. Dominou o primeiro jogo, mesmo com uma escalação diferente. Acabou levando um gol, a situação ficou um pouco mais tensa para o jogo de volta. E aí aconteceram coisas que um técnico não tem como... você não pode culpá-lo por isso, né? A expulsão... Considerada justa ou injusta, não importa a opinião que você tenha de um goleiro no começo do jogo, você não pode atribuir isso ao treinador. E muito menos os jogadores que foram para a disputa de pênaltis, depois que o São Paulo perdeu, levando o gol até tardio, não terem conseguido finalizar corretamente uma única vez. Isso é uma situação muito, muito embaraçosa. Não é normal e não pode ser encarado assim. Então acho que o São Paulo tem um pouco mais de peso nas costas para voltar ao Campeonato Brasileiro nesse fim de semana, e também retornar ao seu nível de competição e ganhar do Vitória. Porque esse tem que ser o objetivo, isso é óbvio e natural. O São Paulo precisa fazer um bom jogo de novo para mostrar para o seu torcedor que a eliminação na Copa do Brasil foi bem digerida e o time voltou a fazer o que é capaz de fazer. Tem isso, né, Zupa? O próximo jogo é aquele que o torcedor vai estar de olho, vai ficar torcendo mais, vai cobrar mais também pela volta do bom futebol. Mas São Paulo o Crespo tem decisões complexas a serem tomadas em relação à montagem da equipe, porque o Campeonato Brasileiro é muito importante, claro que é, e o São Paulo vem numa arrancada nas mãos do seu novo técnico. O jogo contra o Vitória não é um jogo fácil, o Fábio Carilli tem conseguido fazer do Vitória um time mais competitivo. O Vitória tem vendido os seus resultados assim de punho cerrado, se não tá fácil arrancar ponto do Vitória, como em outros momentos já pareceu ser mais confortável. A ausência do Arboleda, ela é muito sentida, porque assim, o São Paulo com o Crespo, com 3 zagueiros, vem trabalhando muito bem, e dos 3 zagueiros o melhor é o Arboleda. E ele tem sido uma arma importante, ofensiva, inclusive, marcando gols em sequência de cabeça, né? Na importante vitória lá no Beira-Rio na última rodada. Então é um desfalque muito importante de um dos pilares da equipe. Ainda que o Lucas volte a ser relacionado, mas perdeu o Arboleda para este sistema defensivo que atua com 3, se você jogasse com 2, era mais fácil de você corrigir, né? Você tinha mais gente no banco disponível para entrar. Agora com 3, né? Perde o seu melhor zagueiro. E na terça-feira tem o Atlético Nacional em Medellín, um jogo duríssimo. O Atlético Nacional é um bom time pela Libertadores. Então são decisões, não dá para negociar muita coisa nos jogos, né? E o São Paulo tem um elenco curto, né? O Crespo vem com dificuldade porque o São Paulo não consegue contratar muita gente. Então são decisões muito sensíveis a serem tomadas para não enfraquecer nem o final de semana, nem o meio de semana. São 2 jogos chatos
que o São Paulo tem e o seu elenco vem cada vez mais enxuto. Espero que o Lucas possa voltar e os minutos que ele tiver para jogar, que ele encaixe bem taticamente nesse novo São Paulo no 3-5-2 do Hernan Crespo. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Vitória, que é o próximo adversário do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, em jogo que será disputado neste sábado às 18h30. Estou trazendo aqui a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Estamos vendo aqui o São Paulo está na 8ª colocação do campeonato, em 18 jogos, 25 pontos. Já a equipe do Vitória está na 16ª colocação, em 18 jogos somou 18 pontos. É a primeira equipe ali fora da zona de rebaixamento. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 5 jogos do Vitória. Todas essas partidas foram no Campeonato Brasileiro. São 4 empates e somente uma vitória. A equipe vem de uma sequência de 3 empates consecutivos. Inclusive, na última rodada, empatou com o Palmeiras lá no Barradão, pelo placar de 2-2. Já nos últimos 5 confrontos entre São Paulo e Vitória, o Tricolor saiu vitorioso em todas as 5. Lembrando, a equipe do Vitória ficou ausente da Série A durante 6 temporadas. Tirando os 2 jogos que teve na temporada passada pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo havia acontecido na temporada de 2018. Mas enfim, o São Paulo é muito superior à equipe do Vitória. Agora vamos ver como o Crespo vai preparar esse time, porque tem o jogo das oitavas de finais na terça-feira pela Copa Libertadores. Será que Lucas vai entrar nessa partida para ganhar ritmo de jogo? Vamos ver aí neste sábado. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!